Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. A aula de hoje é da disciplina de História e o tema abordado é sobre o islamismo. Essa é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século VII por meio de Mohammed, conhecido em português como Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhão de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. Islã é o aportuguesamento da palavra em árabe Islã. Essa palavra nesse idioma significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido de paz mencionado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre corpo e espírito. Daí a importância de estudarmos as religiões, porque uma palavra que tem um significado diferente para nós, para eles, que fazem parte da religião, tem um significado totalmente apropriado. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos, é chamado por eles de Alá. Como foi o surgimento do islamismo? O islamismo surgiu no começo do século VIII por meio da obra de Mohammed, o grande profeta dessa religião. Mohammed nasceu em 570 d.C. em Meca e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio, Abu Taleb. Tornou-se comerciante e realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e aos 25 anos casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. O pouco que sabemos sobre Mohammed conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610 d.C., durante um desses retiros, Mohammed foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando-o de Rasul, Alá, enviado de Deus. Princípios do islamismo. Os muçulmanos acreditam na onipotência e onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador do universo, ou seja, esse Deus para eles, ele tem todo o poder, está em todo lugar, ou seja, ele sabe de tudo. Esses fiéis referem-se constantemente a Alá como o Clemente, o Misericordioso. Essa menção é encontrada em quase todo o Alcorão e consta no trecho do livro sagrado dos muçulmanos que foi transcrito anteriormente neste texto. Esses fiéis acreditam que livros como a Torá, os Salmos e a Sunna, acatada somente pelos muçulmanos sunitas, são sagrados e acreditam na existência de anjos. A revelação para Muhammad foi realizada pelo próprio anjo Gabriel. Entre os livros sagrados, o Alcorão é o mais importante deles, tendo sido escrito entre 610 d.C. e 632 d.C. Quais são os 5 pilares do islamismo? Primeiro, recitar o credo, não existe nenhum Deus além de Alá. 2. Orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. 3. Observar o jejum durante um mês sagrado chamado Ramadã. 4. Realizar o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. 5. Visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condições para isso. Grupos do islamismo. O islamismo, como muitas religiões, possui diferentes vertentes, as quais interpretam os textos sagrados e os preceitos das religiões de formas diferentes. Entre os diferentes grupos, os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas, que correspondem quase à totalidade dos muçulmanos atualmente. A origem desses grupos remonta ao período de surgimento do islamismo no século VII. Islamismo no Brasil. O islamismo é uma das religiões de pouca difusão na América Latina e isso inclui o Brasil. Segundo o censo realizado pelo IBGE, em 2010, existe atualmente cerca de 35 mil muçulmanos no país, um número bastante pequeno em relação à população brasileira, que supera 200 milhões de habitantes. Uma das cidades brasileiras com maior presença de muçulmanos é São Paulo. Bom, gente, essa foi a aula de hoje sobre a religião denominada de islamismo. É muito importante nós estudarmos as religiões, porque a partir desse estudo nós conhecemos não só a nossa religião, mas todas as religiões que existem no mundo, quais são as suas prioridades, quais são as suas diferenças, suas particularidades. Daí a importância de estudarmos as religiões, porque
a gente acaba respeitando as outras religiões. Cada uma tem sua particularidade e merece ser respeitada pelas suas particularidades. Tchau, tchau para vocês.